Olá, pessoal. Na aula de hoje, dessa semana sobre sociologia, eu vou trabalhar com vocês como foi a nova sociedade que se constituiu a partir da instalação da sociedade de classes. O que tem que ficar claro, gente, é que nós passamos nos últimos 200 anos por uma mudança muito profunda no mundo. Saímos de um mundo muito estruturado, muito hierarquizado, segundo famílias, o sangue, a sociedade estamental, aqui no nosso caso, da sociedade ocidental, em que a desigualdade estava estabelecida e era aceita como um fenômeno normal, como um fenômeno natural, querido por Deus ou então querido pela natureza, e que cada um tinha um papel a cumprir na sociedade. Nós saímos desta estrutura social para uma sociedade de classes, em que existe mobilidade social, em que as posições das pessoas na sociedade, não, as posições não estão estabelecidas desde sempre. A vida social é um campo em que cada um pode demonstrar o seu valor e pode subir na escala social, ascensão social, mobilidade social, ou então, gente, também mobilidade social. Quem não consegue se manter lá em cima vai perdendo forças e tudo mais. Saímos de uma sociedade em que a palavra sangue, família era fundamental, para uma sociedade em que o poder econômico, o poder do dinheiro passou a ditar as condições das pessoas na vida social. Ou seja, nos últimos 200 anos, apareceu uma palavrinha que hoje, para nós, ela é muito comum, mas que não era. Qual é a palavrinha? É igualdade. No início, lá no século XVIII, século XIX, essa igualdade era formal, filosófica, natural, todos nascem iguais, ninguém é superior ao outro por natureza, todos são iguais diante da lei. E, na medida em que nós avançamos para o século XIX e século XX, correntes socialistas quiseram transformar essa ideia numa realidade econômica, social, com a instalação do socialismo e da Revolução Socialista. Quer dizer, então, talvez a palavra igualdade seja a palavra, não sei se a mais fundamental, mas ela está entre as mais importantes dos últimos 200 anos. Então, eu queria mostrar isso para vocês. Gente, olha bem, de certa forma não, na verdade, o mundo aristocrático, o mundo nobiliárquico do antigo regime desapareceu. Hoje, se a gente quiser ver essas coisas da nobreza, é em museu, ou então em um país com grande tradição aristocrática, como a Inglaterra e a França, você vê alguns exemplos. Você chega lá na Inglaterra, você vai lá no centro de Londres, ou no interior, vendo os castelos, você vê resquícios disto, mas já não é mais uma sociedade aristocrática. Eu tenho aqui do meu lado, gente, esse livro aqui, olha, O Mundo de Downton Abbey, que é um livro muito bonito, e ele serviu para orientar uma belíssima série de televisão que tem esse nome aqui, ó, Downton Abbey, é o nome desse castelo aqui, olha. E eu gosto muito porque descreve o final do século XIX, início do século XX, quando o que restava do mundo aristocrático, nobiliárquico, foi desaparecendo. Então, para aquelas pessoas, como esses personagens aqui, olha, que eram de famílias aristocráticas, eles viram ruir
diante dos olhos deles todo um estilo de vida. Se vocês quiserem também ter uma ideia de como era esse mundo, sugiro a vocês a leitura do livro Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, que mostra exatamente isso, o abismo que separava as classes sociais. Nós vivemos num mundo em que uma parte disso desabou. Eu não quero dizer que desabou de tudo, porque todos nós sabemos que o poderio econômico acaba gerando uma aristocracia do dinheiro. São pessoas que têm carrões, mansões, moram em bairros muito diferenciados, andam um avião de primeira classe, isso quando eles não têm os seus próprios helicópteros, restaurantes específicos, quer dizer, acaba criando também uma aristocracia do dinheiro. Mas isso, pelo menos hoje, está aberto a todo mundo. Né? É possível ver, por exemplo, pessoas que saem de um meio social mais baixo e chegar lá em cima, mas não é fácil, mas é possível. No mundo antigo isso era impossível. Quer dizer, então, o nosso mundo hoje não é mais o mundo da nobreza de sangue, da aristocracia de sangue. Pode até ser, gente, da aristocracia do dinheiro, mas pelo menos o dinheiro é uma coisa que é diferente de sangue, de nascimento e tudo mais. De certa forma, nós vivemos no mundo a imagem e semelhança da burguesia. E é isso o que eu vou mostrar agora para vocês, para a gente conseguir entender bem isso aí. Eu coloquei várias imagens e vou colocar depois esses escritos para que vocês possam consultar. Vamos começar por aqui, olha, modo de ser e de viver. Isso é da burguesia do século XIX. Claro, a gente pode fazer as adaptações, mas não mudou muita coisa, não. Acho que mudou mais de grau, mas o mundo em que nós vivemos é um mundo burguês. Mas vamos aqui à burguesia do século XIX. Aqui, olha, o lar é a quintessência do mundo burguês, expresso em alegria, harmonia e hierarquia, cercado por objetos materiais que as demonstram e as tornam possíveis. Para o mundo burguês, o lar é fundamental. Lar doce lar. E aí o mundo burguês, gente, tem que ser expresso assim, olha, alegria, harmonia, hierarquia, os pais mandam nos filhos, o homem manda na mulher, e objetos materiais, tapetes, cortinas, quadros, piano e tudo mais. Há momentos de celebração da unidade familiar. Há momentos assim, olha, de grande alegria, de ajuntamento de pessoas em que a unidade familiar é celebrada. Quais são esses momentos? São os mais importantes. É o casamento, é o batizado do filho, é a primeira Eucaristia e, sobretudo, o Natal. O dia de Natal, a canção e a árvore de Natal. Hoje a gente ainda tem essa tradição. Muitos de vocês, todo ano, devem ver isso acontecendo na própria casa. Só que como nós vivemos no mundo pós-moderno, então essas coisas têm perdido força. Mas no mundo anterior, isso era muito forte. O dia de Natal, a árvore de Natal, as canções de Natal, davam aquela coisa gostosa, aquela alegria, aquele sentimento de ternura e de congraçamento familiar. O interior do lar burguês é repleto de objetos. Isso eu demonstrei para vocês em várias gravuras que eu coloquei e que eu quero que vocês observem. Esses objetos custam caro, expressam esse custo e proporcionam conforto. São objetos sólidos, construídos para durar para sempre. Não é igual agora, que a gente compra uma coisa e ela é descartável, fininha. Não, são coisas assim, olha, pesadas, de grande durabilidade.
construídos para durar para sempre, ricamente decorados para expressar beleza, o lado espiritual da vida, a música. Em cada casa havia um piano. Então é isso, a burguesia, ela vai adquirindo seu status a partir dessas coisas que eu acabei de dizer para vocês. A questão sexual foi um dilema para a burguesia, foi mal resolvida. A civilização se erguera sob a repressão sexual, provocou derivações, a prostituição, o ritual de iniciação do jovem e do marido descontente. Por um lado, no século XIX, havia uma ideia, a tal ideia da moral vitoriana, que era muito castradora da vida sexual. Mas aí, gente, isso sempre acaba criando atalhos, e o maior de todos eles foi isso aqui, ó, prostituição. Os jovens de antigamente tinham a sua iniciação sexual no prostíbulo e era o local do marido descontente. A mulher, claro, ela não só tem que ser séria, tem que parecer séria. É claro que na vida prática nem sempre isso acontece, mas é assim que tinha que ser. Acima de tudo, urgia manter os laços familiares. É isso que levava, por exemplo, a mulher a perdoar ou aceitar a traição sexual do marido, ou então o marido com amantes, e é isso que levava as jovenzinhas a se casar com rapazes que já tinham iniciação sexual, mas era assim, os laços familiares deveriam durar para sempre. Por isso, quando em algumas situações eles eram desfeitos, criava um problema muito sério para as pessoas que participavam daquela família. A casa é o local da intimidade, em que se desnuda a essência de todos. Local onde a mulher é rainha, ela é patrona da educação dos filhos, companheira e apaziguadora do marido trabalhador fora de casa. Essa, gente, é a ideia do papel da mulher na sociedade burguesa. Na aristocracia também era assim, mas agora a mulher é essa apaziguadora do lar, ela é responsável pela educação dos filhos e tudo mais. Isso aqui faz parte do credo burguês. Fora de casa, o mundo burguês é competitivo. Carreira aberta ao talento, ao arrojo e à competência, individualismo e valorização da ação. Prestem bem atenção nisso aqui, olha. Isso aqui é o credo burguês. Isso significa o seguinte, olha, significa que o mundo burguês tem essas características: competitivo, é a carreira aberta ao talento, ao arrojo pessoal, à competência, individualismo, valorização da ação. Para o mundo burguês, gente, o poder de uma pessoa na sociedade não deve ser derivado de sangue ou de poder da família. Não é ele que faz, é o self-made man, o homem que se faz por si próprio, o homem que vai e faz acontecer. Essa é a ideia, a cabeça do burguês, diferente do nobre que vive das suas tradições. O burguês crê, aqui olha, o burguês crê no capitalismo, na economia de mercado, no poder da técnica, na capacidade da razão em desvendar mistérios, no poder da ciência. Essas coisas que eu acabei de dizer para vocês, a confiança no mercado, na técnica, na capacidade da razão e no poder da ciência, fez com que a burguesia diminuísse a sua frequência à missa e diminuísse o calor da prática religiosa. Então, para a burguesia, é isso que conta. Nas imagens que eu coloquei para vocês, isso está bastante claro. Eu queria agora mostrar para vocês o estilo de vida de outras classes sociais. Vamos lá agora, a classe média. Seu ideal, ter uma casa de campo, urbanizada, rodeada de verde, grandes jardins, com grande conforto interior. Isso vocês podem ver ainda hoje. Quem mora, por exemplo, em Pouso Alegre,
pode ver isso, os bairros residenciais um pouco mais afastados do centro da cidade, porque centro é coisa de gente que não é rica e nem é de classe média. O pessoal de classe média, o pessoal muito rico, mora fora, mora em grandes condomínios, ou tem as suas mansões em bairros fora do centro. Que é isso aqui, olha, casa de campo urbanizada, rodeada de verde, grandes jardins, grande conforto interior. A mulher de classe média é mais culta, ela procura se emancipar. A mulher burguesa não. A mulher de classe média é diferente, ela percebe que a educação é importante e ela se dedica à educação. E a emancipação feminina nasceu nesse setor aqui, olha, nas mulheres de classe média. Havia uma cultura de classe média. Qual que é essa cultura? Ociosidade, ter tempo para fazer, para se dedicar a outras coisas, que não precisa trabalhar fora, tem empregada para cuidar de casa, então, ter tempo para ler um livro, para se educar, para aprender a tocar piano, para falar línguas estrangeiras. O pessoal, as mulheres burguesas, elas não se dedicavam a isso, mas o pessoal de classe média, sim. As mulheres operárias também vão ter dificuldade com isso. Por quê? Porque elas não têm ociosidade. Então, prática de esportes, mulheres, olha, esportes de inverno, tênis, golfe. Futebol não, tá? Porque nós estamos na Europa. Elas se dedicam à educação formal, não precisa se dedicar ao trabalho para ganhar a vida. E por isso há tempo para a educação formal, educação superior, porque elas têm empregados domésticos. O ritual da hora do chá, em que famílias se reuniam às 5 da tarde, um na casa do outro, ou debaixo de uma árvore, um dia muito bonito, e ali tomavam o chá. Esse ritual muito europeu, sobretudo inglês, ele se difundiu pelo mundo. No Brasil, por exemplo, no século XIX, as famílias mais ricas acabavam fazendo isso também. Então, só que não era só para tomar chá, é para socializar, é para um estar junto com o outro, aprofundar os laços e essa cultura própria de classe média. E claro, né, gente, o medo da proletarização. O pessoal de classe média tinha e tem até hoje o medo da proletarização. O que significa isso? A crise econômica ou então o insucesso familiar pode levar as pessoas de classe média a perder poder econômico, aí vai rebaixando o poder de vida, e isso é o maior temor do pessoal de classe média. Aliás, quando isso acontece, as classes médias se tornam muito conservadoras, apoiam golpe de Estado, governos militaristas e governos nazistas e fascistas, porque o medo da proletarização, de ser confundido com o povo, com o proletariado, com o operariado, para ela é questão de morte. Então, essa é a cultura de classe média. E agora vou mostrar para vocês a outra classe fundamental da sociedade burguesa, que é a classe operária. Ela participava de grandes partidos de massa de sindicato, escolas e cooperativas. Partido de massa. São partidos políticos, gente, de tendência socialista. Sindicatos para defender a sua causa econômica, escolas que funcionavam muitas vezes à noite. O cara saía do trabalho e ia aprender a ler, escrever alguma coisa à noite. Então, eram escolas muito precárias. E cooperativas. Essa coisa das cooperativas, você fundar uma entidade em que se vende mais barato e tudo mais, é coisa do pessoal da classe operária. Sua cultura se fez por oposição às outras duas classes que eu expliquei acima para vocês. Elas pertenciam a um mundo à parte. Enquanto o burguês tem a sua mansão e aposta na bolsa de valores e tem a casa repleta de móveis e tudo mais, e o pessoal de classe média
tem a sua casa bonita, se dedica à literatura, a tocar piano e tudo mais, o pessoal da classe operária é um pessoal que tem uma outra cabeça, até por questão econômica. A identidade cultural deles vem disso aqui, olha, é o gosto pelo futebol. O futebol, gente, vocês podem ver isso até hoje. O futebol é um esporte da maioria, do povão. Você olha, por exemplo, para os grandes craques do mundo, um ou outro é que sai de um meio social mais rico, a maior parte vem do povo. E a origem do futebol foi em fábricas na Inglaterra. O uso do boné, a cartola é uma coisa do pessoal rico, do pessoal da burguesia e de classe média. O boné é a identidade da classe operária. E lanchonetes de peixe e batata frita, que eles gostavam de frequentar, e as tavernas, em que eram bares em que eles iam, conversavam, fumavam, jogavam conversa fora, e comia batata frita, peixe frito, e a sua cervejinha, essas coisas todas. Os operários, gente, no meio dos operários, aconteceu que propiciou uma grande abertura às minorias. O pessoal burguês e o pessoal de classe média tinham muito preconceito, mas o pessoal das minorias era um pessoal mais aberto a judeus, mulheres e imigrantes. Eles eram anticlericais. No século XIX, cresceu muito esta cultura anticlerical. O que significa isso? Que o ateísmo se desenvolveu no meio deles, e exemplo disto, eles, em vez de serem, não é todo mundo, né, claro, mas acabou se tornando uma cultura na Europa. Em vez de terem os corpos sepultados nos cemitérios com ritual religioso, como uma boa parte deles era ateu, então eles faziam a cremação de corpos. Gente, negócio de cremar corpo, houve um momento em que isso não era normal. Corpo tinha que ser sepultado no cemitério, não sei o quê. E aí não, aí agora é cremação de corpos e desconfiança da religião. Não esquecer da frase famosa do Karl Marx: a religião é ópio do povo, é entorpecente do povo. E como os operários acabaram tendo uma ideia no século XIX, boa parte do século XX, muito ligado ao socialismo, eles desconfiavam da religião. Os operários tinham uma simbologia rica e variada, como, gente, qualquer um tem, como as classes sociais têm de uma maneira geral. Vamos ver aqui a simbologia da vida dos operários. Eles tinham um hino próprio, a Internacional. Assim, os revolucionários tinham a, a Marselhesa, o hino nacional francês. Na década de 1860 foi criado o hino à Internacional. E esse hino ele foi um elemento de identidade da classe operária. Tinham bandeiras vermelhas, bandas de música e comemorações dos mais diversos tipos. A partir de um certo momento, a principal comemoração do movimento operário passou a ser o 1º de maio. A partir da década de 1890, o 1º de maio se tornou a data mais celebrada no mundo operário. E vocês ainda podem ver isso hoje. Os operários, o movimento operário acreditava na razão, no progresso científico, no iluminismo, e aqui em letra maiúscula, no socialismo, onde, no socialismo, acabaria a exploração do homem pelo homem. Então, como vocês podem perceber, o mundo operário ele tem ideias diferentes, símbolos diferentes, concepções diferentes, que ainda hoje, gente, embora hoje nós vivamos numa sociedade de massas, com bastante coisas diferentes da sociedade daquela época, vocês ainda hoje podem perceber alguns elementos, né? O jeito de viver do povo é um jeito diferenciado do pessoal de classe média, de classe rica, até o local que eles moram, as músicas que eles curtem, os times que eles torcem e tudo mais. Então, isso é a característica do mundo
do mundo de classe média, classe burguesa e da classe operária. Aqui, olha, eu deixei uma série de imagens que eu mostrei para vocês lá na no Moodle, e que eu gostaria que a gente explorasse para a gente notar o que significa tudo isso. Então, deixa só um minutinho aqui para... Vejamos as imagens que vão mostrar isso para nós. Aqui, olha, o interior de um lar ou de classe média ou um lar burguês. Aqui, olha, à direita, esporte de inverno, golfe. Mas aqui, gente, embaixo vocês podem ver a diferença, né? A vida operária, né? A dificuldade da vida operária. Comparem esse ambiente com esse e esse com esse. Agora, eu quero mostrar para vocês esse outro aqui, olha. Aqui em cima, os ricos, olha a cartola, olha o jeito de se vestir, a empregada doméstica, esses aqui provavelmente apostando em bolsas de valores. Olha aqui a celebração do chá, tá? O chá das 5, e aqui na rua, pessoas ricas caminhando e tudo mais. Aqui o interior de um lar rico, olha a adolescência de uma família rica. Olha a menina lendo, casa bonita, bem organizadinha, o ritual do chá das 5. Mas aqui o que nós temos, né? Olha aí. Eles não têm essa possibilidade, dá para ver claramente que é um pessoal muito pobrezinho. E aqui é uma ilustração também desse pessoal mais rico. Aqui, ópera, né, um teatro de ópera, frequentado pelo pessoal de classe média e classe burguesa, os salões de dança, mas a mesma coisa aqui, mas olha aqui, olha. Se bem que aqui também, olha, a imagem de uma escola. Todas essas imagens aqui se referem ao pessoal mais rico. Um senhor poderoso, olha a vestimenta dele, a mesma coisa aqui, a cartola, família, empregados domésticos, operário, olha a diferença, tá vendo? Olha, quanta coisa do lar burguês. Ó, o senhor rico, poderoso, sentado aqui na poltrona, ó, quantos quadros, tá vendo? Ó, estátua. E aqui um operário manejando a sua fábrica. Então, gente, essas imagens que eu apresentei, e fora outras que eu já coloquei lá no Moodle para vocês, é para simbolizar isso. Isso é sociedade de classes. É uma sociedade em que o poderio econômico conta acima de tudo. A ostentação da riqueza, da cultura. E aí, essa coisa, né, da mobilidade social. Portanto, em resumo, nós vivemos, a partir do século XIX,
um mundo diferente do mundo anterior. O mundo anterior é o mundo nobiliárquico, é o mundo da aristocracia, em que a divisão das pessoas era para sempre. A partir do século XIX, se inaugurou, então, um novo tempo, é o da mobilidade social. É claro que quem é rico, quem é de classe média, sempre está um passo à frente, e eles tendem a manter a riqueza dos pais. Mas a possibilidade de enriquecimento, de mudança social, ela está presente também. Perceberam? Então, nós vivemos numa sociedade muito diferente. É esta sociedade moderna, inaugurada a partir do século XIX, e que hoje, a despeito de tudo, ela está ainda presente, embora sofrendo as transformações na sociedade pós-moderna em que estamos mergulhados. Então é isso aí, pessoal.